Vamos imaginar que você tenha trabalhado sujeito a eletricidade acima de 250 volts até 97, 10 anos. Com 10 anos você se aposenta especial? Em nenhuma atividade. Com 10 anos, nem se você for aquele cara que fica esperando as facas no circo. Com 10 anos, você não se aposenta especial. Né? Você tem que ser uma cobaia do atirador de facas. Por quê? Porque o mínimo de tempo de contribuição da aposentadoria especial é 15. Então vamos imaginar que você trabalhou com eletricidade acima de 250 volts, que dá direito à aposentadoria especial com 25 anos até 97. E você trabalhou por 10 anos. E depois você foi trabalhar no escritório. Você não está sujeito a nenhum tipo de atividade especial. Esse tempo que você trabalhou como especial por 10 anos, ele equivale a 10 anos? Não. Ele vale mais do que 10 anos. Porque é possível converter esse tempo, que é especial, em tempo comum, para ser somado ao seu tempo de serviço. É o que diz a lei. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais será somado após a respectiva conversão. Você vai pegar 10 anos de tempo e multiplicar pelo fator de conversão. Que fator de conversão? O fator de conversão previsto no regulamento. Se a atividade é 25 anos, sujeita a 25 anos, é 1,4. Então você multiplica 10 vezes 1,4, que dá quanto? Que é 40%. Dá quanto? 14. Então não vão ser 10 anos de trabalho, vão ser 14 anos de trabalho. Que vão ser somados ao seu tempo comum para apurar quanto tempo de contribuição geral você tem. Para aposentadoria especial, professora, não. Porque para aposentadoria especial é igual a aposentadoria do professor. Você tem que ter o tempo completo na atividade especial. Tá? No caso da aposentadoria especial, você converte, tem o direito à conversão, mas é para o cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. Não é possível atualmente, foi possível, mas não é mais, converter tempo comum em especial. Você só converte especial em comum. Você não converte comum em especial. Ah, então quer dizer que se eu tive 10 anos em atividade especial, que sujeita a 15 anos, ou seja, eu só precisava de mais 5, mas eu não trabalhei. Eu trabalhei 10 anos em atividade comum. Eu não posso pegar esses 10 anos e transformar em 5 para somar com os 10 que eu tenho e me aposentar especial? Infelizmente, Previdência Social não é barganha. Não dá para dar jeitinho. Se a lei diz que você só pode converter especial em comum, você não vai poder converter comum em especial e acabou-se. Ah, com certeza. A inteligência humana, principalmente para o lado negro da força, ela é sem limites. A capacidade do ser humano de fraudar, mentir, desvirtuar é sem limite. É do próprio ser humano. É da natureza do ser humano. Veio com a nossa evolução. Eu acredito nisso. Nem tem gente que não, né? Mas eu acredito nisso. Vamos lá. Eu vou mostrar essa tabelinha. Não acredito que vocês precisem. Observe que a gente viu, porque eu nunca vi cair dessa forma, querendo que vocês saibam. A gente viu que não pode converter o quê? De comum para especial. Mas pode converter de especial para especial. Ou seja, você trabalhou por um tempo numa atividade que daria direito a se aposentar por 15, mas você não trabalhou durante 15. Mas aí você foi para outra atividade que dá direito a se aposentar por 25, durante 15. Entendeu? Você vai ter direito a converter esse tempo que você ficou na atividade mais danosa para efeito de conceder a outra, ou vice-versa. Aqui é a tabela. Se você tem um tempo sujeito a 15... Vamos imaginar 5. Se você quer transformar para 20, você multiplica esse 5 vezes 1,33.
Se você quer transformar para 25, você multiplica esse 5 por 1,67. Para somar com o resto do tempo que você tem de 25. Tá? Se você tem tempo em 20 anos e quer transformar para 15, você transforma. Mas ó, aqui tem que ser negativo, óbvio, porque o 15 é mais danoso. Né? Então tem que diminuir. Você tem tempo em 20, você diminui para chegar no tempo em 15. Então se você tem 10 anos em atividade que lhe dá direito à aposentadoria por 20, ele se transforma em 7 anos,5 para uma atividade de 15. Aí você soma com o tempo que você tem na atividade de 15. Para tentar ver se consegue chegar a 15. Tá? E assim sucessivamente. Ok? De especial para especial. Tá bom? Nunca vi cair, não acredito que caia, não vai cair. Porque não é inteligente pedir esse tipo de coisa. A não ser que vocês fossem fazer a prova, não sei se alguém aqui é da área de matemática, tiver algum cargo de matemático da Previdência Social, né? Só assim, de analista financeiro, contábil. Mas para analista da Previdência Social, para técnico da Previdência Social, não é o caso. Já essa tabela é a tabela que a gente usa mais, né? De especial para comum, viu, gente? Foi mal aqui, viu? Consertem aí, por favor. Especial para especial é a tabela atrás. Essa tabela de especial para comum. Por isso que aqui entra homem e mulher, né? Por isso que aqui entra homem e mulher. Por quê? Porque se a gente está transformando em aposentadoria por tempo de contribuição e o critério é diferenciado entre homens e mulheres, você também vai ter que transformar de forma diferenciada. Porque o tempo de serviço para o homem é diferente do tempo de serviço para a mulher. O tempo de contribuição para o homem é diferente do tempo de contribuição da mulher na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, se você tem, a mulher tem, por exemplo, 10 anos de atividade especial num regime de 15 anos, isso vai se transformar em 20 anos, ao invés de 10 anos. Para o cálculo da aposentadoria dela. Para o homem que precisa se aposentar com mais tempo, que é 35, mulher com 30, vai considerar 23 anos. Por quê? Porque ele precisa de mais tempo para se aposentar. Então também o tempo dele vai um pouco além, em atividade especial. E assim vice-versa. O que a gente mais vê, que a gente mais usa, porque a maior quantidade das atividades especiais dão direito à aposentadoria com 25 anos. Maior parte das atividades especiais. Né? Então o coeficiente para homem é 1,4, que é o coeficiente que a gente mais usa. Mas para mulher já é 1,2. Tá? Isso é de atividade especial para comum. Ok? Não, o primeiro foi de especial para especial. Especial para especial. É, por isso que aqui tem negativos. O outro nunca vai ter negativo. Nunca vai ter. Porque o outro é de uma atividade muito danosa para uma atividade comum. Sempre a atividade mais danosa, ela é maior, mais vantajosa em termos de número do que a atividade menos danosa. Tá? Aqui vai ser negativa se você for para diminuir, né? Aqui é de especial para comum. Bom. Vamos falar de equipamento de proteção individual. Que pode ser que tudo mude. Se a prova já estiver sendo preparada, porque aqui eu acredito que não, porque não foi escolhida ainda a banca, então não foi preparada a prova. Ou seja, pode ser que o que eu fale agora não tenha mais valor nenhum quando saiu o edital, quando foi eleita a banca. Porque se o Supremo julgar, o Supremo vai julgar em repercussão geral. O nome já diz, ó. Repercussão geral. O que quer dizer isso? Repercussão para todo mundo, inclusive para quem não está naquele processo. Não interessa se o autor do processo é João da Filomena e o réu é o INSS. Não interessa. O julgamento que vai acontecer no processo João da Filomena vai atingir o Brasil todo. Vai atingir todos os segurados. Por quê? Porque está sendo julgado em regime de repercussão geral. Mas, enquanto não é julgado, a gente não sabe quando vai ser. Voto visto às vezes demora anos. A gente vai ver o que está em vigor hoje. Tá? Diz a Instrução Normativa 45, que é o regulamento do regulamento. Né? A norma previdenciária que regulamenta os procedimentos da Autarquia Federal, do INSS, para aplicar a lei
ela está logo abaixo na hierarquia das normas do decreto. Diz ela: será considerada a adoção de equipamento de proteção coletivo, EPC, que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo. Não adianta você simplesmente fornecer o EPC. Se ele não é revisado, se ele não é limpo, se ele não é cuidado, não adianta nada, né? Então tem que ser assegurada pela empresa as condições de funcionamento do equipamento de proteção. Aqui está falando do equipamento de proteção coletivo. Porque você não tem, por exemplo, vou dar um exemplo de ruído. Você não tem apenas o protetor auricular como diminuidor de ruído. Você tem dentro das máquinas, muitas vezes, funcionalidades que permitem que aquela máquina trabalhe com ruído menor. E isso vai ser o quê? Um equipamento coletivo, porque vai atingir todos que estão naquele ambiente de trabalho, não só aquele trabalhador. Tá? Então nós temos equipamentos individuais que são fornecidos exclusivamente àquele trabalhador e equipamentos coletivos que são fornecidos a todas as pessoas que trabalham naquele ambiente. Ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas na empresa, pela empresa. No Ministério do Trabalho, viu? O Ministério do Trabalho, inclusive, detém. Se você pegar o código do EPI, você joga lá no código do Ministério do Trabalho e aparece qual é o dia de validade daquele EPI. Para ver se o EPI está vencido ou não. Se o EPI estiver vencido, não tem mais validade. Ou seja, ele não serve para provar eliminação de fator de exposição. Até disso o advogado tem que se preocupar. Toda vez que eu pego um PPP, eu vou logo lá no Ministério do Trabalho a validade da EPI. E da EPC. Somente será considerada a adoção de equipamento de proteção individual em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 98, data da publicação da MP, convertida na Lei de 98, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego, havendo ainda a necessidade que seja assegurada devidamente registrada pela empresa e devidamente registrada pela empresa no PPP a observância dos outros critérios. O que ele quer dizer? EPI só é considerada eliminadora de natureza especial de benefício a partir de 3 de dezembro de 98. Antes de 3 de dezembro de 98, mesmo que conste nos documentos, que na época não eram chamadas de PPP, mas SB 40, que eram o DSS 80, que eram os documentos que provavam a atividade especial, ainda que conste no laudo técnico o fornecimento do equipamento, ele não vai eliminar. Ele não vai ser considerado como mecanismo de eliminação da nocividade. Mas a partir de 98, sim. Ele vai. Qualquer EPI, não. Somente aquele que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR, que é a fala de que forma vai ser utilizado esse EPI, planejamento de manutenção desse EPI, o fornecimento desse EPI tem que ser para todos os trabalhadores que atuam naquela a área de trabalho sujeita à atuação especial, tá? E se esses critérios estão sendo observados. Tudo isso tem que constar no perfil profissiográfico previdenciário, PPP. O Conselho de Recursos da Previdência Social não é justiça, é juntas recursais, são os conselhos que julgam os recursos que vêm das agências que indeferem ou deferem benefícios. Emitir esse enunciado 21 que diz o seguinte: o simples fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador não exclui a hipótese de exposição do trabalhador aos agentes nocivos, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho. Ou seja, em tese, tem que haver prova da real neutralização do agente danoso. Como é que as empresas fazem isso hoje? As empresas preenchem no local onde tem EPI, dois dados, se elas entregam EPI, se esse EPI neutraliza e qual é o CA, a categoria desse EPI, com o número de registro no Ministério do Trabalho para verificação. Com base nesses dados e do laudo técnico que deu base ao PPP, é que a gente sabe se esse EPI efetivamente neutraliza o agente danoso. Tá? Se o documento não comprovar isso,
não será considerado nem pelo INSS como o PPP, como o EPI retira totalmente o direito à aposentadoria especial. Tá? Se não ficar provado que o EPI não retira o evento danoso, a natureza danosa do trabalho, da exposição do trabalhador. Ok? Bom. Vou pedir 5 minutinhos a vocês. 5 minutinhos só, viu? Pra encher minha água que acabou. Né? Porque eu vim direto de Ubatã essa noite. Peguei o ônibus de 10h20, cheguei aqui 5h45 da manhã, passei em casa, tomei banho, fui direto pro escritório, trabalhei o dia todo, não parei assim para dizer assim, um segundo, vou estar aqui, devo chegar em casa 10h30 da noite. Ou seja, alta rotação desde 5h40 da manhã. Sendo que mais de 5h40, porque na verdade quem dorme, você viajando à noite, o ônibus parando, de hora em hora, parou 4 vezes em 400 quilômetros. Ou seja, a cada 100 quilômetros o ônibus parava, aí você não dorme. Meu marido mora em Ubatã, servidor público. É o mal do serviço público, né? É que normalmente você não fica... Agora, o concurso último que teve, você escolhia a cidade já no concurso, né? No do INSS... O último foi assim, você escolheu a cidade, aí, inclusive teve gente, por exemplo, que não escolheu Candeias achando que ia estar muito cheia, e aí na verdade outra cidade foi pior, sempre tem esses poréns, né? Tem gente que escolhe aquela cidade lá longe achando que vai dar vazio e dá 50 pessoas. Ou seja, escolhe a cidade que você quer. Ou a que você acha que você pode morar lá, porque você tem que ver que você vai passar um tempo da sua vida. Então a escolha de concurso... a escolha de concurso tem que ser pensada, e aí tem que ter um aspecto racional também. Poxa, eu não vou escolher Salvador, porque Salvador também a tendência é razoável de ser muito cheia. Mas não pode ser só essa escolha, entendeu? Vou escolher o pior lugar, porque aí você vai e não vai conseguir morar lá. Se for um lugar com o qual você não tenha nenhuma relação, nenhuma condição, né? Não conhece, não sabe como é, não tem nem ideia. Então, pensem bem quando vocês forem escolher a cidade. Não escolham só por uma questão de número de candidatos. Porque às vezes... Eu acho que é muito difícil. Porque depois que você normalmente quando você toma posse, é nomeado, né, para uma cidade específica, você só pode ser removido em 2 hipóteses. Permuta com outro servidor, alguém que queira ir para a cidade que você quer, que já seja servidor, né, do INSS, mesmo cargo que o seu, não adianta ser um cargo diferente. Ou então, concurso de remoção. Né? Então, você, por exemplo, vagou. Aí a Instituto vai lá e faz um concurso entre os funcionários primeiro, é obrigatório antes de chamar, né? Por um concurso novo, antes de abrir um concurso novo, chama aqueles servidores públicos para tomar posse naquelas cidades que estão vagas. E aí depois, quando ele abre o concurso, ele já abre para aquelas vagas, para aquelas cidades que ficaram, digamos assim. Normalmente é assim. Eu não sou a melhor pessoa para responder disso não, porque isso é direito administrativo, né? Eu digo pela minha experiência com o meu esposo, que ele já foi para Xorroxó, depois ele foi para Bom Jesus da Lapa e agora ele está em Ubatã. Ele morou em Xorroxó 2 anos e meio. Ele morou em Xorroxó 2 anos e meio. Eu sou de Seu do Bonfim, eu também falo de vez em quando de Seu do Bonfim. Mas vamos lá, vamos ao trabalho. Vamos falar de aposentadoria da pessoa com deficiência. Provavelmente a gente talvez até termine, não é muita coisa não, da aposentadoria de portador de deficiência, tá? A Constituição Federal, ela fala o seguinte: é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. A exceção é as pessoas sujeitas à atividade especial, que nós já vimos, e tem o I, e os portadores de deficiência. Ou seja, as pessoas que tenham limitação de natureza física ou mental. Tá? Então, essas pessoas que tenham essas deficiências, inclusive não é nem mais politicamente correto o nome, mas é o nome adotado pela lei, então a gente tem que seguir, né? A aposentadoria dos portadores de deficiência.
prevista, né, ela foi criada com a emenda constitucional 20 de 98, que alterou aí esse parágrafo que eu li para vocês, que eu falei para vocês da Constituição Federal, mas ela só foi regulamentada 15 anos depois, em 2013. Por isso o meu lapso em colocar no material de vocês. Mas, professora, 2013, ok, mas ela só entrou em vigor no final de 2013. Então, ela não entrou para o concurso do INSS do ano passado. Tá? Ela foi criada pela Lei Complementar 142 e ela entrou em vigor no dia 9 de novembro de 2013. O INSS ainda está se adaptando às verificações técnicas dessas aposentadorias do portador de deficiência. Ainda não é algo que está sendo de forma tranquila processada nas agências da Previdência Social, tá? Porque leva um tempo até para a perícia médica se adaptar. Porque essa aposentadoria, ela tem um requisito específico que a gente vai ver, que ela tem uma análise conjunta, não só uma análise da incapacidade, da doença, ela também tem uma análise da funcionalidade dessa pessoa, do retorno dessa pessoa ao mercado de trabalho, das condições dessa pessoa na sociedade, tá? Então vamos lá. Olha o que o artigo 201 da Constituição Federal, que é a Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional 20 diz. Nós já lemos isso aqui, vamos repetir porque nunca é tarde. A Previdência Social será organizada na forma de regime geral. Nós já vimos isso. O regime previdenciário, ele é geral. Por isso que, se a pessoa exerce atividade econômica e não está no regime próprio, ela está no regime geral. Obrigatoriamente. Se ela não tem um outro regime, obrigatoriamente ela está no regime geral. Exatamente por esse nome, né? Geral, abrange todos. De caráter contributivo, já falamos da natureza contributiva da Previdência Social na primeira aula. E de filiação obrigatória, também falamos da natureza obrigatória, compulsória. Se a pessoa exerce atividade econômica, ela não pode optar por participar ou não participar da Previdência Social. Ela é obrigada a participar. Exerceu atividade econômica, é obrigada a participar do regime de Previdência Social. Observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que é mais um princípio de previdência, sempre deve-se observar esse equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da Lei A. É aqui que foi incluída a aposentadoria da pessoa com deficiência. É vedada a adoção de requisitos, aqui vai ter os incisos da idade, do tempo de serviço, e logo no parágrafo 1º tem. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. Ressalvados os casos de atividades exercidas sobre condições especiais que nós já vimos hoje, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, já vimos hoje. Essa é a aposentadoria especial. Qual é o regime, qual é o requisito, qual é o critério diferenciado? Diminuição do tempo de contribuição. 15, 20 ou 25. Retirada do fator previdenciário não inclui coeficiente sempre de 100%. São os requisitos, os critérios, requisitos não, são os critérios diferenciados da aposentadoria especial. Que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Essa é a redação de 98, mas a lei complementar só veio no ano passado. Teve uma esperazinha de 15 anos. Né? Bom, então ele está dizendo o seguinte, basicamente a Constituição está autorizando que se crie benefício diferenciado para quem é portador de deficiência. Né? Que deficiência? Qualquer deficiência? Não, não é qualquer deficiência. Quando a lei fala de portador de deficiência, quer dizer impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, tem que ter um grau importante de deficiência. Eu, que não estava conseguindo enxergar aqui, você pode dizer que é quase um grau importante, mas não é. Porque a deficiência visual é facilmente corrigida. É para todo mundo? Nem para todo mundo. Alguns albinos que têm a deficiência da melanina não conseguem corrigir a deficiência visual. Ameniza, mas não corrige. São pessoas que tendem a naturalmente enxergar muito pouco e a não conseguir corrigir essa deficiência visual.
Então, essa deficiência poderia ser enquadrada aqui. Não é qualquer deficiência. É uma deficiência que, com interação com diversas barreiras, outras, impedem a pessoa de participar plenamente na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas. Você percebe que aquela pessoa com aquela deficiência, com aquela dificuldade, com aquela barreira, vai ter uma dificuldade de participar da vida de mercado de trabalho, da vida laborativa e também da vida social, não só da vida laborativa. Então, essa é a deficiência prevista pela lei complementar que trata da aposentadoria dos portadores de deficiência. Bom, nós vamos ter 2 aposentadorias com requisitos diferenciados para o portador de deficiência. Por tempo de contribuição, com uma diferenciação no tempo de contribuição e por idade. Vamos ver primeiro a aposentadoria por tempo de contribuição. Para os que têm deficiência grave, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos de tempo de contribuição se mulher. Então, nós temos uma redução de 10 anos no tempo de contribuição para o portador de deficiência grave se aposentar. Observem, ele é portador de deficiência, mas ele não é inválido. Por quê? Porque ele tem que ter uns 20 anos de tempo de contribuição. Ou seja, ele vai ter 20 anos de exercício de atividade. Exceto só se for facultativo. Mas presume-se que não. Tá? No caso de deficiência moderada, 29 anos de tempo de contribuição se homem, ou seja, 6 anos a menos, e 24 anos de tempo de contribuição se mulher. No caso de deficiência leve, 33 anos de tempo de contribuição se homem, somente 2 anos a menos, e 28 anos de tempo de contribuição se mulher. E quem é que verifica se é média, se é leve ou se é grave? É a perícia médica oficial. A mesma perícia médica que é responsável por verificação de incapacidade é a perícia médica que é responsável por verificação de deficiência. Mas tem uma diferença. Também há obrigatoriedade de avaliação, obrigatoriedade pela assistência social. Porque a verificação no caso de deficiência não é só de saúde, não é só de incapacidade, não é só de doença, não é só de limitação física, é também de quais dificuldades essa pessoa enfrenta no seu âmbito social, no seu âmbito educacional, no seu âmbito financeiro. A dificuldade de um cadeirante que mora no Itaigara, aqui na Rua das Rosas, é uma em relação ao cadeirante que mora em São Caetano. Vocês conhecem São Caetano? São Caetano é cheio de ladeira, escadarias. A possibilidade de acessibilidade é muito menor do que num bairro de ruas amplas e planas, como Itaigara. Itaigara é tudo plano. Só vai ter ladeira no alto do Itaigara, que é um bairro quase à parte, ali perto do Shopping Passeio. Mas essa parte aqui do Itaigara, Caminho das Árvores, é toda plana, com calçadas largas. Um bairro com muito mais planejamento do que o bairro de São Caetano. Do que até o bairro da Graça. Ah, não, mas um é periférico e o outro não é. O outro é bairro nobre. Mas independe, por exemplo, o bairro da Graça é considerado bairro nobre. E ele é muito mais difícil, tem muito menos acessibilidade do que o Caminho das Árvores. Porque é um bairro mais antigo, com calçadas mais estreitas. Agora a prefeitura está promovendo essa questão de feitura de acessibilidade nas calçadas, né? Mas é muito novo. Tudo isso tem que ser verificado. Então não tem que ser verificada apenas a limitação, mas a interação dessa limitação com a condição financeira, educacional e social em que aquele indivíduo está inserido. Tudo isso conta. Por isso é que a análise também tem que ser feita pela assistência social. Por isso é que não é a CID que vai ser considerada para avaliação do grau de deficiência. Não é o catálogo internacional de doenças. Não é. E sim a CIF, a classificação internacional de funcionalidades. Observe que não tem a ver com a doença, mas com o grau de funcionalidade desse segurado. De que forma ele tem independência e igualdade de posição em relação a outros segurados na sua comunidade.
tá? Então, por isso, é obrigatória a verificação do meio social em que o segurado está inserido. Diga. Porque não tem não tenho como te dar um exemplo assim. Porque isso tem a ver com, por exemplo, não adianta eu lhe dizer que um cadeirante pode ter uma deficiência que seja o mesmo cadeirante, uma deficiência grave, uma deficiência moderada e uma deficiência leve. Porque vai depender do meio que ele está inserido, da escolaridade dele, entendeu? Até do bairro em que ele mora. Tudo isso colabora para a deficiência dele ser leve, moderada ou grave. Não é só a doença. Por isso que não se verifica a doença. Se verifica o grau de funcionalidade. Até que ponto esse indivíduo é funcional? Até que ponto esse indivíduo consegue exercer uma atividade laborativa? Entendeu? É como se tem clientes que chegam lá no escritório e dizem assim: doutora, eu tenho câncer, eu tenho direito a me aposentar? Não sei. A única coisa que eu posso lhe dizer que existe entre legislação previdenciária e neoplasia maligna é que a neoplasia maligna dispensa carência. É só isso. Você começou a trabalhar e no dia seguinte você descobriu que tem neoplasia maligna, você não precisa cumprir os 12 meses, que é a carência do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Porque a doença, a neoplasia maligna, é independente de carência. Mas eu não tenho direito, não posso lhe dizer se você tem direito a se aposentar. Nem como portador de deficiência, nem como por invalidez comum. Porque vai ter que ser verificada, no caso da invalidez comum, se a sintomatologia da doença leva a uma incapacidade total e permanente, no caso da aposentadoria. Ou total e temporária, no caso de auxílio-doença, ou parcial e temporária, no caso de auxílio-doença. Você pode ter uma neoplasia maligna, ter feito o tratamento, a cirurgia, ter tomado a radiação e a neoplasia, e estar naquele período de 5 anos que você fica aguardando, mas você não tem mais sintoma. E aí você vai estar apto. E não vai se aposentar, porque você estando apto, você não vai se aposentar. Mesma coisa aqui. Você pode ter uma incapacidade, você pode usar uma prótese. Eu tenho um cliente que é cadeirante, mas que usa prótese. Ele não tem as duas pernas. A perna dele é na altura da coxa. Ele joga basquete. Ele bota a prótese. Ele diz que não usa a prótese para caminhar, porque é muito cansativo e machuca. Mas para o esporte, ele usa. Ele tem aquela cadeira de rodas para esporte. Esporte adaptado. Não, mas ele usa também para outros esportes. Ele usa prótese. Além da cadeira, ele ainda usa prótese. Ou seja, esse indivíduo específico, será que ele tem a mesma deficiência? Vamos imaginar então o outro. Um indivíduo que já tenha. Ele é um indivíduo de seus 40 anos. Vamos imaginar então um senhor que agora, aos 55 anos, perdeu as duas pernas. Analfabeto. Que mora no interior da Bahia, na zona rural. Você acha efetivamente que a deficiência dele, que é a olho nu, a mesma do meu cliente que joga basquete, mas o grau de limitação, funcionalidade e equiparação com outras pessoas vai ser o mesmo? Não vai ser. Pode ser que a deficiência do meu cliente seja considerada leve e a deficiência dele seja considerada grave. E ambos não têm as duas pernas, né? Abaixo do joelho. Você entendeu? O que vai ser analisado é em conjunto deficiência com inserção desse indivíduo na sua comunidade, funcionalidade desse indivíduo, possibilidade de lidar com os seus em igualdade de condição. É devido a todos os segurados, ou seja, não há diferenciação entre contribuinte individual, segurado, empregado, avulso, tá? A comprovação da condição de pessoa com deficiência deve ser realizada na data de entrada do requerimento ou na data de implementação dos requisitos para o benefício. Então, você tem que comprovar que na data que você está requerendo o benefício, você é portador de deficiência, ou então na data que você adquiriu o tempo. Ou seja, eu tenho 27 anos que eu sou portador de deficiência, mas quando eu tinha 25, eu já tinha direito a me aposentar, e aí você basta comprovar que na data do requerimento ou na data que você adquiriu o direito, você era portador de deficiência. Bom,
Vamos lá. Presume-se, para ter direito a esse benefício, que a deficiência venha desde o início da sua qualidade de segurado. Ou seja, que você comprove todo tipo de contribuição na qualidade de deficiente. Tá? E essa prova não pode ser exclusivamente testemunhal. Não adianta você só ter testemunha de que todo o tempo de contribuição você estava na qualidade deficiente. Você vai ter que ter provas. E aí entra acompanhamento médico, aí entra fotos, aí entra você ter sido contratado naquele percentualzinho de deficientes pelas empresas, que as empresas são obrigadas a contratar. A gente vai ver os percentuais, né? Que as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência física. Tudo isso vai provar que todo o seu tempo, ou seja, os 25 anos que a gente viu lá, foi todo em tempo, no caso da deficiência grave, todo como deficiente. Tá? E o que acontece quando você tem você tem que provar essa deficiência? Ou seja, você tem que provar essa deficiência pela também perícia médica. Então, você tem que certificar, quando você vai fazer a perícia médica, você tem que levar toda a documentação na primeira avaliação. E aí o médico é obrigado, o perito do INSS que vai lhe averiguar, a fixar a data de início da incapacidade, chamada DI. Ou a data de início da deficiência. O médico vai ter que, com base nas provas que você vai levar, que não podem ser exclusivamente testemunhais, dizer qual é a data que ele entende que foi a data do início da deficiência. Isso aí vai ser por quê? Para fixar esse tempo de contribuição que você vai ter que cumprir. Entendeu? Então, vamos imaginar que você contribui para a Previdência Social há 15 anos, mas o médico só fixou a data de início da sua deficiência há 10 anos. Você vai ter que cumprir mais 15 se sua deficiência for grave. Não adianta você ter aquele período anterior. Para a aposentadoria do portador de deficiência não vai adiantar. Mas a gente vai ver também a possibilidade de conversão, viu? Que é a possibilidade. Bom, o cálculo do benefício é idêntico, viu, gente? O cálculo é idêntico. Só há uma redução do tempo. É como aposentadoria especial. O cálculo do salário de benefício vai considerar todas as suas contribuições, o que você verteu como salário de contribuição para a Previdência. O coeficiente, como na aposentadoria especial, é sempre de 100%. E o fator previdenciário, ele é facultativo. Na aposentadoria especial, ele não entra. Na aposentadoria do portador de deficiência, ele pode entrar, se ele for positivo. Às vezes a gente acha que o fator previdenciário só prejudica, não. Na aposentadoria por idade e na aposentadoria do portador de deficiência, se ele favorece, ele é considerado. Se ele não favorece, ele não é considerado. Calcula o fator. Se der acima de 1, aplica. Se der abaixo de 1, a gente vai ver como é que calcula o fator mais para frente. Se der abaixo de 1, não aplica. Você não pode cumular esse tempo de pessoa com deficiência, essa redução, com a redução da aposentadoria especial. Então, para essa aposentadoria de pessoa com deficiência, aquela tabela que a gente viu de conversão não se aplica. Entendeu? Ou tem que ser 25 anos no caso da deficiência grave, exclusivamente como deficiente, ou 25 anos de atividade especial. Você não pode utilizar o tempo de um para o outro. Converter tempo especial para portador de deficiência. Ou vice-versa. Tá? Porque já são duas benéficas. Senão, você trabalhou 10 anos de aposentadoria especial, você converte para 14 anos uma aposentadoria que você já vai se aposentar com 10 anos a menos. Entendeu? Vai ficar muito, muito pouca quantidade de efetivo tempo de contribuição. Né? Bom, a contagem recíproca é permitida. O que é contagem recíproca? Vamos lembrar? Você levar de um regime para o outro. Tá? Então, a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativa à vinculação ao RGPS, ao regime próprio de previdência ou ao regime de previdência militar. Então, é possível você fazer a contagem recíproca levando tempo para o regime próprio ou para o regime militar e vice-versa. As mesmas regras de pagamento e recolhimento das contribuições. Ou seja, não modifica coeficiente. O coeficiente é o mesmo. Se você é funcionário, vai aplicar a tabela do empregado, se você é empregado. Se você é contribuinte individual, vai aplicar a tabela do contribuinte individual.
Tá? Não há diferenciação de alíquota de recolhimento para a aposentadoria do portador de deficiência. A percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria que seja mais vantajosa, você vai aplicar a outra aposentadoria mais vantajosa. Exemplo, aposentadoria por invalidez. Se o portador de deficiência, ao invés de ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tem direito à aposentadoria por invalidez, pode conceder a ele a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez ele não precisa ter 25 anos. Não precisa esperar 25 anos. A carência da aposentadoria por invalidez são 12 meses. Entendeu? Então, se ele tiver direito a um outro benefício mais vantajoso, vai se aplicar sempre o mais vantajoso. Bom, a carência também deve ser comprovada integralmente na condição de pessoa com deficiência. É a mesma coisa da atividade especial, gente. Para aposentadoria especial, você tem que provar todo o período como atividade especial, como exposição. Mesma coisa para portador de deficiência. Tem que provar todo o período como portador de deficiência. Ok, e se você tem uma deficiência posterior, ou seja, você não tem todo o período como deficiente, e aí, da mesma forma que a aposentadoria especial, você vai ter direito de converter, tá? Diz o decreto, a análise é proporcional. Você considera o número de anos em que o segurado exerceu a atividade sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência para fazer a conversão. E aí eles já nos ajudam com a matemática. Ah, eu não consegui colar aqui. Vocês vão no decreto. Eu lembro que eu não consegui colar. Sabe aquela tabelinha da aposentadoria especial? Tem uma muito parecida no decreto 3048, que fala da conversão do tempo como portador de deficiência para tempo comum, para você se aposentar por tempo de contribuição, tá? Observado o grau de deficiência com o coeficiente. Como isso não vai cair na prova, por curiosidade, vocês passam o olho na tabela, tá? Bom, o grau de deficiência preponderante será aquele que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição. Esse aqui é o caso da pessoa que tem mais de uma deficiência, né? Então, ou então, uma pessoa que passou um tempo com a deficiência leve e essa deficiência se agravou e se tornou uma deficiência grave. Como é que você faz para converter? Você vai analisar o tempo em que ela ficou maior naquela deficiência. Então, o grau de deficiência preponderante será aquele que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição. Se ele passou maior tempo de contribuição com a deficiência leve, vai aplicar os requisitos da deficiência leve. Se ele passou mais tempo com a deficiência grave, vai apresentar os requisitos da deficiência grave. E servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e também servirá como parâmetro para a conversão. Tá? Como é que você vai converter? Hã? Mas o parâmetro é o maior tempo de contribuição. Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a conversão para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, nós vimos que a aposentadoria da pessoa com deficiência não é só por tempo de contribuição, também é por idade. Como é que funciona na idade? No caso da aposentadoria por idade, diminuiu-se a idade em 5 anos. 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher. E independe do grau de deficiência, desde que cumprida a carência, que é de 15 anos. Qualquer deficiente. Se você provar que durante 15 anos você foi deficiente, seja em grau leve, em grau moderado ou em grau grave, você terá direito à aposentadoria com essa redução da idade. O coeficiente da aposentadoria por idade, nós já vimos que a do tempo de contribuição é sempre 100%, né? Mas o da aposentadoria por idade é igual à aposentadoria por idade comum, que é 70% mais 1% a cada ano. Então, é o mesmo coeficiente da aposentadoria por idade comum. Tá? É só isso. Alô? Já? Encerrando. Já. Então. Vixe, eu já tenho 10 minutos, aí eu tava confiando naquele relógio, ó. Me perdoe. Então, como eu comecei atrasado, eu compensei.
Eu comecei 15 minutos atrasado. Então, encerramos a aposentadoria do portador por deficiência, tá? É possível que caia, e se cair, vai cair basicamente isso, tá? Questão do tempo anterior e etc. Então, uma boa noite, estudem e até a próxima.